ela não pode exprimir de outra maneira. E aí, então, ela pode ter coisas psicossomáticas, como as asmas, os problemas digestivos, desde bebê e tal, como ela pode ter as coisas dos distúrbios psicomotores, que nós atendemos em consultório, que vão do polo da instabilidade para a inibição, né? Porque algo não está sendo podendo ser dito e traz, então, uma expressividade psicocorporal. E a doutor, tudo isso aqui são palavras dela. Eu só rearrumei, rearranjei. Ela diz: o corpo pode testemunhar essa simbolicidade relacional ativa no ser humano, por mais jovem que ele seja. É também corporalmente, carnalmente, que tudo adquire sentido no homem, tudo adquire sentido de linguagem. E é dessa forma que um corpo se subjetiva, se torna um corpo de um sujeito que diz eu. Olhem como que é lindo para nós entendermos o que a doutor fala. E ela tem outros conceitos que são importantes também. Eu já falei do narcisismo fundamental, que ela diz que é aquela mesma idade do ser, né? Dentro do narcisismo primário que Freud fala. E se enraiza nas primeiras relações e as primeiras percepções sutis na comunicação mãe-bebê. O narcisismo primário, esse vai surgir na fase do espelho, porque aí há um confronto com a imagem visual. E essa imagem visual, que é como a gente se dá a ver ao outro, nessa idade, lá por volta de 2 anos, por aí, a criança não reconhece o visual com o que ela sente internamente, coesamente nessa imagem inconsciente do corpo dela. E então, como não coincide com essa anterior coesão, ela fica realmente um pouco atrapalhada. Mas aí tem um outro, principalmente a mãe, ou quem faz a função materna, ou o pai que chega, esse é você, fulaninho. Então, essa palavra do outro, até na imagem do espelho, marca a criança. E vem depois o narcisismo secundário, que é depois da castração do Édipo, né? Em que as pulsões sexuais passam a se exprimir de modo humanizado, como escolha simbólica. A criança faz a diferença entre pensar e agir. Isso é o que a doutora nos coloca. E é a seus próprios olhos que ela se desmerece quando quebra o interdito que já catou e dá vazão a atos sem querer querendo, que nem o Chaves dizia, né? Ou seja, sem compreender suas próprias motivações e impulsos. É nesse momento que há realmente a imagem consciente do nosso corpo, que continua tendo todo o substrato inconsciente, mas já há um. Eu penso que eu sou assim. Eu tenho até um ideal de como eu sou, e como que o outro é, e como que eu me relaciono com o outro. E a doutora, então, fala das castrações, que são dessas Suzana, fases oral. desculpa, mais 2 minutinhos por causa do tempo. Estou terminando, do espelho e de piano. E elas são simbolígenas e levam ao crescimento do sujeito, se forem bem enunciadas. Caso contrário, há dificuldade em elaborar. E para que haja sucesso nessa enunciação, no percurso de sua aceitação e na entrada no simbólico, é necessário que se respeite a integridade narcísica e que essa palavra seja dada por um mais velho através de uma palavra justa e um mais velho que também foi castrado. Todos esses conceitos, gente, permitem aos psicomotricistas que trabalham com orientação psicanalítica intervir na terapia psicomotora com atos psicocorporais e com pontuações verbais que são palavras justas.
meus agradecimentos a essa grande psicanalista que nos trouxe a compreensão da imagem inconsciente do corpo. Muito bom, Suzana, obrigada. Gente, Marcelo trabalha dentro de outra linha, não é da psicomotricidade com orientação psicanalítica, como eu também trabalho com a Suzana nessa abordagem, só que eu vou mais para Lacan, né, psicanálise lacaniana, e o Marcelo traz uma outra proposta para a gente pensar, refletir, debatermos juntos daqui a pouquinho. Se nós passarmos um pouquinho de 8 horas, tem problema para vocês? Então tá. Desculpem, mas eu lembrei de gravar só no meio do caminho, tá gravando, tá? Se alguém tiver algo, não, alguma coisa assim, me avisa, por favor. Vamos lá, Marcelo? Boa noite. Suzana, muito bom te escutar, né? Reescutá-la, na verdade, né? Obrigado, Márcia, pelo convite, tá? Na verdade, eu tenho formação em psicanálise, né? Tenho uma formação em psicanálise clássica pelo corpo freudiano e também sou um analista corporal haitiano, né? Tenho duas formações. Eu acho que a gente é do mesmo território. É, Todos eu tinha bebemos na água do esquecido dessa, Freud, né? eu tinha Todos esquecido bebemos. dessa sua formação em psicanálise. É, Para mim, eu olho para você, vejo mais é, o Reich. não, eu tenho uma formação em Reich, mas antes eu tenho uma formação freudiana, né? É, É, antes de qualquer coisa eu sou freudiano. bacana. É, e tem uma formação também em psicomotricidade com a Marta Lovisaro, tá? Nos idos dos final dos anos 90, nos idos dos anos 2000, foi minha formadora, a Marta Lovisaro. Eu sou fisioterapeuta de formação. E tem um caminho pela psicanálise, pela análise haitiana e pelas correntes somáticas também, sobretudo com o estudo do trauma, tá? Eu desenvolvi uma metodologia, que é uma abordagem psicomotora clínica, que eu nomeio como método AIO, que é reconhecido pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, que se desdobra uma abordagem do trabalho com trauma, que eu nomeio como APT, tá? E a contribuição que eu trago dentro que foi me solicitado de um tema, e eu escrevi um texto, né? Tomei a minha, trouxe uma aula em slide. A Suzana sempre, além de ser muito afetiva nas palavras, é sempre muito pedagógica e muito fiel aos conceitos que ela trabalha. Então, para mim, é uma honra participar desse evento. Viu, Suzana? Muito obrigado aí por você ainda estar produzindo ativamente, né? E a Márcia mediando aí esse, esse encontro de hoje. Eu vou trabalhar com a perspectiva da organicidade afetiva, a organização simbólica da expressão psicomotora. Primeiro, eu vou começar com uma frasezinha dentro do meu texto, que é: o gesto é uma forma é uma forma do corpo, o gesto é uma forma do corpo transver afetos. O gesto é uma forma do corpo transver afetos. Bem, a função psíquica, eu vou no texto, a função psíquica é representada por uma instância inconsciente, não menos profunda do que um inconsciente corporal. Ou seja, a organicidade, lá pensada por Freud na primeira tópica, nos estudos metapsicológicos de 1895, o aparelho psíquico nasce
da experiência corporal. O aparelho psíquico, ele nasce da experiência corporal. Tanto que o ego, ele é corporal. E todo o investimento que se dá ao ego, tanto da expressividade, que a Suzana muito bem colocou, desse narcisismo primário, né? O narcisismo autoerótico, a dimensão do autoerotismo, ao narcisismo primário, ele é o investimento dessa libido materna no corpo do bebê. É um corpo a corpo. Como a Suzana muito bem gosta de colocar, é um corpo a corpo, coração no coração. Isso é a maternagem que dá essa constituição desse asseguramento narcísico de base. A pulsão é justamente esse conceito fronteiriço. E eu vou falar de pulsão porque eu vou falar de afeto e vou falar de organicidade afetiva. Então é preciso falar disso que transmite o movimento do afeto. Ainda no contexto sem objeto. O afeto enquanto uma instância livre no psiquismo, sem representação, sem ligação ao objeto. Então, a pulsão é justamente esse conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico. Ou seja, isso que a Suzana muito bem trouxe, né? A palavra justa que a doutora traz, né? Essa corporificação. Eu gosto dessa palavra. Essa corporificação da experiência da linguagem no corpo. Esse corpo corporificado pela experiência da linguagem. Nesse sentido, a organicidade, né, afetiva incorpora esses aspectos voláteis, somáticos, energéticos. Claro, porque os afetos eles estão escritos a partir de uma vicissitude pulsional. Por isso ele tem inscrições no corpo ao nível da experiência. Nessa dimensão, né, ou nessa versão não reducionista de um fisicalismo corporal, né, de que afeto tem uma dimensão funcional, mas sim de uma dimensão de uma organicidade do afeto com base na experiência pulsional afetiva, que orienta a vida psíquica. Vou repetir. Com base numa experiência pulsional afetiva que orienta a vida psíquica. Como uma dimensão somática, inscrita no corpo, né? No projeto de 1895, Freud traz e dá ênfase nesse projeto a um componente hidráulico, né, que é, para mim, fundamental o estudo do primeiro Freud, da primeira tópica freudiana. Me interesso muito pela primeira tópica freudiana, os estudos metapsicológicos dele. Nessa dimensão desse contexto hidráulico do Freud, claro que baseado na lei da termodinâmica do Newton, conceito de entropia, articulando-se ao princípio do prazer e do desprazer. Articulando-se ao princípio do prazer e do desprazer, que é a marca da excitação desse sistema hidráulico, desse sistema pulsional, desse sistema energético, e assim Freud pensou como sistema energético, e a libido traz esse conceito, que essa excitação energética, a partir desse princípio do prazer, e a gente vê isso na infância, né? Como a criança se mobiliza, se move
em torno do princípio do prazer, e a realidade ela vai sendo constituída lentamente no processo dessa corporificação do prazer, né? Esse princípio do prazer vai restaurando o equilíbrio psíquico. Então, nesse sentido, numa perspectiva ontogenética, tá? Uma perspectiva ontogenética do aparelho psíquico, eu trago o conceito de autorregulação, e até aprofundando essa ideia, não vou trazer aqui, mas aprofundando a ideia de um conceito de autorregulação psicomotora a partir do princípio do prazer. Autorregulação psicomotora a partir do princípio do prazer. Ou seja, trazendo a economia das excitações energéticas, ao nível do equilíbrio do sistema psíquico, que tá lá, descrito na primeira tópica freudiana. Essa ideia, como você falou, que você me viu como haitiano, e baseado aí, mas antes disso eu sou um freudiano, baseado na ideia do primeiro Freud, eu vou chamar isso de um core somático, de um core, um fio condutor vermelho, tá? Somático. Essas inscrições somáticas, como uma dimensão ontológica, uma condição ontológica de trazer o princípio da organicidade articulado entre a excitação afetiva e energética, a representação simbólica. Eu vou repetir isso de novo, tá? Porque, inclusive, esse é o tema central da minha fala. Articulando o princípio da organicidade afetiva entre essa excitação energética, tensão e carga, tá? De energia, a representação simbólica da expressividade psicomotora. Aí eu dou sequência. Cuja expressão psicomotora antecede a consciência reflexiva. A consciência, a expressão psicomotora, ela antecede a consciência reflexiva, porque ancora a aquisição da linguagem no corpo. Antes da consciência, acho que a Suzana foi crucial trazendo essa ideia do bebê. Antes dessa consciência reflexiva, a expressão psicomotora, ela é ancorada como uma aquisição da linguagem do corpo. Diria, uma linguagem não verbal e expressiva, onde a pulsão encontra seu objeto de ligação. Onde a pulsão encontra seu objeto de ligação. Pode encontrar o cheiro. E aí, interessante, quando a Suzana estava falando do cheiro, e aí, lá lembrando aos alfarrapos do Lacan, a pulsão olfativa, ela não tem censura. A pulsão olfativa, ela é direta. Ela se liga. Por isso ela produz uma autorregulação, diria assim, pensando, uma autorregulação dessas economias, dessas excitações energéticas, ao nível do equilíbrio do sistema psíquico. A lá, primeira tópica. Tá? Bem, gente, vocês podem, como a Márcia colocou, se eu me exceder, por favor, retornem, me perguntem. Eu sei que o tempo tem um tempo, mas eu estou aqui aberto para responder também. Tá? Então, nesse sentido, a origem da organicidade
está ligada à imagem do objeto. Olha só, a organicidade afetiva. Ela está ligada à imagem do objeto. E é muito interessante também, mais uma vez, o cruzamento com a doutora, falando sobre imagem do objeto, essa imagem sensorial do objeto. Em sua economia, claro, energética, libidinosa, de excitação, de investimento libidinoso que tem na relação. Está na ordem do desejo. Claro, a libido está na ordem do desejo. Nesse sentido, quando o objeto não se liga, ele não se liga a uma estase energética. Claro, não ligou o objeto, a energia da pulsão não se liga a um objeto, você tem a estase, que é a paralisação desse circuito energético. Isso, com certeza, vai gerar um recrudescimento dessa energia, ou seja, um contrainvestimento dessa carga de excitação energética que não se liga ao objeto. E aí trazendo os sintomas clássicos que a gente acompanha na clínica. Sintomas relacionados à angústia, ansiedade, à agitação, à inibição, à instabilidade psicomotora, né? A dissociação psicomotora, que é um ponto importante, né? E que interfere na organização da estrutura da dinâmica psicomotora. Eu boto aqui esse conceitozinho de dinâmica da estrutura psicomotora, que eu chamo de DEP, dinâmica da estrutura psicomotora. Exemplo aqui citado, como nas condições traumáticas, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do Ferenczi, que é um autor que me traz bastante reflexões, me aguça. Por exemplo, o conceito dele de clivagem, como uma forma defensiva do psiquismo e do corpo, do psiquismo e do corpo, diante de uma experiência afetiva que exacerba a capacidade de elaboração simbólica. Olha que interessante. A clivagem como uma forma defensiva do psiquismo e do corpo, diante de uma experiência afetiva que exacerba a capacidade de elaboração e organização simbólica da experiência do, do sujeito. Marcelo, Oi, Marcelo, só um parênteses. E você está trazendo, eu acho muito importante, né? Por exemplo, a pessoa passa por um assalto. sim, Então, essa experiência, que pode vir a ser uma experiência bem traumática, vê se o caminho é esse que você está trazendo. Vai dificultar a elaboração do sujeito em relação ao seu corpo, em relação a essa experiência, em relação à sua vivência, e é onde vem sim, o trauma, que é a sim, dificuldade de elaboração. É isso? isso. Está na ordem do inominável. Do inominável. Muito Sim, você bom. pode entender que, como não está na ordem de um furo na estrutura da dinâmica Aham. psicomotora, que aponta para o lugar de um real É lacaniano. no real, né? Ele é Não, é um, atravessado é um, pelo é um real. trauma. É aquilo que te acontece sem que você espera. E você não tem a capacidade de dar respostas Isso. consciente ao que aconteceu. É um trauma, é um É, acidente, é uma é, situação em que você não consegue ter uma capacidade de antecipação de um fato. sim. É. Achei muito boa Essa, essa forma que você trouxe, bem clara, né? Bem. é,
sim. Perfeito, Márcia. É isso. Essa é uma distinção bem interessante que depois eu vou entrar num contexto que você vai alinhar com o que você estuda, talvez, tá? Que é o Lacan. Aham, Então, assim, essa associação, a linguagem, não acontece apenas, ela não se escreve apenas no psiquismo. Ela se escreve organicamente na organicidade desses afetos. O corpo, ele é, ele tem uma organicidade afetiva pela marca dessas pequenas experiências ou micros experiências emocionais que são vividas e corporificadas nessa experiência de ser sujeito. Ou seja, como se expressa, ou seja, como o afeto se expressa, como se expressa a linguagem. Aqui eu vou entrar numa coisa muito interessante, que eu vou dar ênfase à ideia do algo muito importante para o psicomotricista, para trabalhar com linguagem, no campo da linguagem. É como o corpo se expressa. Como o corpo se expressa. Não, a criança brinca, mas é como a criança brinca. A gente sente, mas é como a gente expressa aquilo que a gente sente. Então, ênfase ao como, também na linguagem do como o corpo se expressa tonicamente. Como o corpo se expressa tonicamente. Como o corpo se expressa com respiração, com ritmo. Como ele expressa a dimensão do seu espaço, do seu tempo. E aí, se pensar a singularização disso como uma criança expressa no seu corpo, o seu espaço, o seu ritmo e o seu tempo. Como expressa a postura, ou como se expressa a postura, o olhar, a visceralidade, a temperatura emocional, como se expressa a temperatura emocional. Ou seja, toda essa expressividade traz uma dinâmica dessa expressividade psicomotora. O afeto nunca, o afeto nunca é, o afeto nunca é paralelamente, o afeto nunca é ele nunca é em si, ele está sempre ligado, ele vai se ligando, né? Ele vai se ligando ao outro, à relação, à palavra, a tudo que se dá e a tudo que entra na transacionalidade objetal, né? Pensando pensando com Winnicott, seja, vai ter até um evento agora do Winnicott, né? Vai ser, vocês estão desenvolvendo, né? Então, o afeto é, ele é expresso em sua natureza psicodinâmica, claro, e também energética. Essa psicodinâmica energética. Dessa integração entre o sentir, o representar e o expressar. Nesse sentido, o como sinto, o como represento o que sinto, o como sinto, o como represento o que sinto e o como expresso o que sinto, fica uma dica para a gente entender o sintoma também atravessado na clínica. Muitas vezes uma clínica que o gesto traz o sentido da linguagem no corpo. Desvela-se, assim, o inconsciente, que ele se expressa no corpo, através desse olhar do como, que é uma contribuição aí haitiana que eu trago
da análise do como, que é, para o Reich, a análise caracteriológica da dimensão psíquica. Nesse sentido, estabelece a capacidade, a partir do como, do contato, da conexão, da expressão psicomotora. Seria aí, a gente poderia entrar num conceito que eu vou estar aprofundando, não vou ter tempo, mas eu vou trazer uma nuance dele, para entender os mecanismos defensivos pelos quais nós nos defendemos, né, e que temos as nossas defesas, seguindo esses fluxos afetivos, o sujeito não deixa de sentir. Ele sente sem conseguir, simbolicamente, se expressar. Ele não deixa esse sintoma, a defesa, ele não deixa de sentir. Ele sente, sem conseguir, simbolicamente, se expressar. Esse conceito de contenção afetiva, né, aquilo que eu trago como uma coisa que eu chamo de nutrição faltante. As defesas se organizando a partir de uma nutrição que faltou. Uma nutrição que deixou de acontecer e, por si, faltou. E o sujeito insiste em cobrar aquilo que lhe falta. Ele insiste em cobrar aquilo que lhe falta, mas como um conceito de nutrição faltante. Especialmente nos estudos do trauma. Os estudos do trauma. Sobretudo na compulsão à repetição. Naquilo que fica compulsivamente se repetindo por uma nutrição que não aconteceu. E que, por si só, essa nutrição faltou. Aparece a ideia de que aquilo que não é ligado psiquicamente, retorna sobre formas sobre a forma de ato, sintomas, ato, estereotipia, angústia, sem nome, a nutrição que se faltou. Essa compulsão à repetição, a essa nutrição faltante, ela se repete como formas de sintomas em ato, estereotipias, angústias sem nome. O ponto importante é que a nutrição faltante não é simplesmente patológica, que eu acho que é interessante fazer essa distinção. Ela não é simplesmente uma patologia. Ela, inicialmente, ela é uma solução de sobrevivência. É uma solução de sobrevivência do organismo. Ela é uma solução de sobrevivência psíquica e somática. Fica melhor, psicossomática. Ela é uma solução de sobrevivência psicossomática. E aí eu não poderia deixar de trazer o Winnicott para falar da criatividade. Né? Como a essas nutrições faltantes que vão trazendo soluções criativas desse psicossoma. Por isso que o brincar é tão importante para a nutrição faltante para uma criança. Para ela preencher aquilo que ela precisa. E muitas vezes a nossa interpretação não cabe
à dimensão do preenchimento daquilo que falta para uma criança quando brinca. Compulsivamente se repete no sintoma, em ato e assim por diante. Eu tenho quanto tempo, Márcia? Não, eu não te ouço. Ah, desculpa, mais 5 minutinhos para a gente abrir para questões, tá? Para o Tá, bate-papo aqui. bem. Então, a circulação afetiva nessa perspectiva terapêutica, não consiste apenas em restaurar aquilo que falta. Não consiste apenas em restaurar aquilo que falta, mas a assegurar para que o afeto volte a circular sem produzir desintegração e cisão. E diria aí, a lá doutor, sem deixar de produzir cisão entre o esquema e a imagem corporal. E, ao mesmo tempo, o processo terapêutico seria reafirmar a linguagem como presença, como organização simbólica. Onde houver desintegração, congelamento, excesso e ruptura. Porque, psicomotoramente, o corpo biológico funcional não dá conta disso. Ele não dá conta dessa dimensão que a gente está conversando, que é uma capacidade de sustentar a circulação afetiva para que ela não colapse, ela não fragmente. Para que esse mecanismo de sobrevivência, e aí entra aqui no trauma, Márcia, de hiperativação, de hipervigilância, presente numa nutrição faltante dentro de um desenvolvimento, porque existem traumas de nutrição faltante, traumas de desenvolvimento, que é marcado por nutrição faltante. Existem traumas de vínculos que são marcados por nutrição faltante. Existem transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, que é marcado por nutrição faltante. Então, a nutrição faltante abre também a construção de um campo, e eu vou utilizar aqui até uma palavrinha winnicottiana, que abre um campo que o terapeuta pode permitir que seja suficientemente seguro para que essa organicidade ou esta organicidade afetiva possa reencontrar um modo mais organizado de se expressar simbolicamente. Olha aí, aqui está o ponto central do tema da minha fala. Essa nutrição faltante abre um campo de construção, uma construção de um campo suficientemente seguro para que a organicidade afetiva possa reencontrar um modo mais fluido, de maior conexão e contato, para que essa organização simbólica possa ser expressa psicomotoramente. Nesse sentido, tudo é linguagem. Nesse sentido, tudo é linguagem. Não apenas verbal. O tom nos fala,
o ritmo fala, a respiração fala, a mímica fala, a prosódia fala, mas o como fala, o como comunica. Isso é um ponto. Como comunica, história, a sua história afetiva é inscrita na sua organicidade afetiva. Uma integração, uma integração. Mas a emergência, né, de um sujeito, acho que eu estou concluindo aqui minha fala, a emergência de um sujeito que possa habitar sua experiência com continuidade. Que a linguagem seja o reconhecimento de si como um solo matricial. Olha, como um solo matricial da organicidade afetiva. Como um campo originário da expressão psicomotora. Esse foi o texto que eu preparei para vocês. Depois eu posso até encaminhá-los para você e mandar para o pessoal. Então, Muito essa é a bom, minha Marcelo. contribuição, Márcia, aí para o grupo. Te agradeço muito. Acho que foi assim fantástico. Nós temos um comentário aqui do Jairo, que o Jairo está falando, em um momento que você falou sobre o corpo, a linguagem, ele fala: o corpo é texto, contexto e pré-texto. Aí ele complementa: corpo é linguagem, né? Falando no corpo é linguagem, dois autores, né, o Lacan e a Colette Soler, eles falam do corpo de uma forma muito interessante, em que até num livro dela, que chama Em Corpo, que vai dizer que o corpo, ele é atravessado pela linguagem, e que aí então ele se torna um corpo simbólico. Quando o corpo morre, esse corpo ele tem um simbolismo. Ele não é uma carniça. É um corpo que tem uma história, mesmo estando esse corpo morto. De alguma forma, vai te trazer um. Enfim, muitas vezes você vai fazer alguma homenagem, vai trazer. Né? Então, eles falando sobre a importância e que esse corpo se faz corpo quando atravessado pela linguagem. Então, eu achei essa contribuição, esse estudo deles, assim, fantástico, né? Principalmente para a gente da psicomotricidade também, né? Porque a Colette Soler vai falar que o afeto passa pelo corpo, é o nó na garganta, é o tremor das mãos, né? E eu acho que você também traz isso, né? O que que me impacta, o que que me afeta e como eu respondo e como eu afeto o outro, né? E vai ao encontro do que Suzana traz, que vai falar, que a doutor vai falar de que tudo é linguagem, no sentido dessa comunicação, dessa expressão, dessa relação. Até mesmo quando eu não me relaciono, eu estou demonstrando, tendo uma expressão e sendo atravessado por uma linguagem, né? Então eu achei assim que vocês trouxeram, repetindo para nós psicomotricistas, muito rico para o nosso trabalho, tanto na clínica quanto na educação. E aí nós gostaríamos de ouvir um pouquinho vocês. Jairo,
Quem gostaria de falar um pouquinho ou contar alguma experiência que lembrou? Patrícia, Boa noite. boa É, noite. na verdade, eu sou aluna da Kátia, lá da pós, e a gente começou agora, e eu me sinto bastante incipiente. Na verdade, o que eu tenho são dúvidas. E aí eu queria ver com o Marcelo, ele, sobre a nutrição faltante. É, a nutrição faltante é um mecanismo de defesa? Sim, é um mecanismo de defesa. E é um problema? O problema seria como esse mecanismo de defesa se expressa na subjetividade corporal dessa pessoa, ou na dinâmica da sua estrutura psicomotora. Porque o sujeito, ele insiste, ele persiste em se repetir. A nutrição faltante é uma ânsia do sujeito em preencher algo. Que eu não diria, você pode fazer uma conexão com o vazio também. Mas eu não quero pensar aqui, nesse momento, como um vazio estrutural, um lugar do cavo, um lugar do real. Eu quero pensar como algo que o sujeito insiste e persiste em ser preenchido. Não um defeito, não um problema. No sentido, é um sintoma. É a maneira como essa pessoa se estrutura no mundo. Claro que ela precisa trazer sentido. E são esses sentidos que vai de encontro ao preenchimento daquilo que faltou. Tá? Não sei se a Suzana quer preencher e a Márcia também essa essa pergunta. Mas a nutrição faltante, ela vai nesse encontro. Ela persistir. Por exemplo, se você, lá na tua estrutura, você teve um abandono, uma ferida do abandono, ou você teve uma ferida da negligência, isso é inscrito no corpo, isso é corporificado na tua experiência. Então, dentro do teu processo, dentro do processo do desenvolvimento, isso se dá na tentativa de preencher esse abandono, na tentativa de preencher a negligência. Agora, as estratégias pelos quais esse sujeito vai se organizar para cobrar isso do mundo e como ele vai expressar essa defesa para o mundo é algo que precisa ser olhado, observado, encaminhado. Às vezes até o Ferenczi, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma postura ativa do terapeuta. Uma postura ativa do terapeuta. Porque às vezes você tem uma clivagem de uma nutrição faltante em que está na ordem do insimbolizável, do inominável, tá? Que o terapeuta pode ter uma postura ativa, no ponto de vista ferenziano, que muito me atrai o manejo da técnica, em colocar uma, uma frase como uma possibilidade de um asseguramento. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada, você dizer, você é muito bem-vinda, ou você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda com todas as suas partes. Para alguém que traz muita culpa, ou que traz um sentimento de desintegração. Porque isso é primário, isso vai na constituição primária da função egóica. Isso traz contorno, isso traz borda, isso traz limite. Geralmente os traumas de vínculo, dentro da categoria dos traumas de vínculo,
há uma perda de limite, de contorno, de borda corporal. Às vezes, um processo de contenção, de borda e de limite, e de ancoragem e asseguramento, você restitui a capacidade e a integralidade, a mutualidade, como diz o Ferenczi, empática, daquilo que eu costumo dizer bastante. Sustentar aquilo que emerge com uma postura gentil e amorosa para consigo. Sustentar aquilo que emerge no campo, teu campo de relação, no nosso campo de relação, com uma postura gentil e amorosa para conosco. Então, eu acho que é a minha, não sei se você deu sentido, mas a minha intenção é essa, de trazer essa. Obrigada. Marcelo, Kátia, Oi, Jade. alô, olá. Marcelo, bacana isso que você falou, e eu queria tentar ver se eu consegui entender um pouco, e vou pegar um pouco da Kátia também para ver se um pouco do que a Kátia falou sobre Mas da linguagem. É, Kátia. É não, Kátia não, Suzana. Suzana. não, você, desculpa. Eu? Márcia. Márcia, desculpa, Márcia. É o seguinte, a Márcia, a primeira questão, a Márcia falou que o corpo é atravessado por linguagem. E o Marcelo fala que o sintoma, ele diz muito, me corrija se eu estiver enganado, Marcelo, que o sintoma, ele fala muito sobre a nutrição faltante. Sim. Então, olha só, se o sintoma fala muito sobre a nutrição faltante, eu posso dizer que o corpo, ao mesmo tempo que é linguagem, ele é atravessado por linguagem? Como é que é? Pode responder. Olha, a Deu uma Kátia, falhada na teu A áudio. Márcia, a Márcia traz essa questão do artigo do atravessamento, que o corpo é atravessado por linguagem. Aí, assim, eu vou colocar no plural, Márcia, e aí Tá. você pode também né? O corpo é atravessado por linguagens. Mas o corpo também é linguagem, né? Eu coloquei lá no chat. O corpo é linguagem, no sentido que ele traz algo sempre até sobre o que falta, até sobre o que falta. E o Marcelo coloca a questão da nutrição faltante, do sintoma, e que o sintoma, ele diz muito sobre a nutrição faltante, ou as nutrições faltantes. Nesse sentido, eu posso afirmar, é uma pergunta que eu estou fazendo, que o corpo, ele é linguagem e, ao mesmo tempo, é atravessado por linguagens. Você está fazendo essa pergunta para quem? Para vocês dois, Ah, Para para nós nós. dois. tanto para você e para Márcia. Eu É, vou, por, eu é, vou, vou puxar aqui a Márcia, vou falar uma coisa que a Márcia vai gostar. eu gosto disso, eu gosto dessa Eu vou conversa. falar uma Eu gosto, coisinha que a Márcia vai eu, gostar. Não eu gosto da existe conversa. corpo, não existe corpo sem uma palavra que nomeie. Ah, gostei Sem, mesmo. eu sei, eu sei. Não existe corpo sem um significante que Sim, traga e marca esse corpo no é desejo do isso. outro. Como diz o É, Lacan, o é desejo é o isso. desejo do outro. É. Não existe um corpo fora desse significante mestre que Sim. marca um lugar nesse corpo. Agora, vamos avançar?
Vamos avançar? É assim, não é só esse corpo que diz, que marca um significante, é como esse corpo é dito. É, é nesse Esse sentido aí. como esse corpo foi dito, na expressão da intensidade do como, é que ele marca. Porque um corpo pode ser dito e a expressão desse corpo pode se dizer de muitas formas a mesma coisa. E isso tem o que a Susana trouxe, que é essa melodia cinética. Essa melodia cinética do como, e aqui eu estou acrescentando, marca esse corpo que entra na linguagem, como esse corpo entra na linguagem, como ele é dito. Não só dito, como também ele é não dito. Isso, Como ele é dito, e como ele é não dito, e como também ele é interdito. isso aí. Mas, E só complementando, né, o que eu também quis trazer, Jairo, é que o corpo ele não é apenas biológico. É claro que existe o corpo biológico, né? Mas para além desse corpo biológico, ele se faz corpo atravessado pela linguagem. Foi o que Marcelo falou aqui. E cada um vai expressar de uma forma de acordo com a sua história de vida, né? Por isso que cada um é um, né? cada um é um mais um. Mais um, Um mais mais um. um. Ó, Lacan, acho que você andou estudando Lacan, hein? Eu fiz a formação, né? A minha formação foi Freud e Lacan, no corpo Ah, freudiano. tá. É. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós vamos continuar muito esse papo também no sábado, porque para quem é do Rio, nós vamos ter a quarta semana municipal de psicomotricidade aqui em Petrópolis, que é onde eu estou. Eu vou colocar o link aqui para vocês terem mais informações. Marcelo vai estar nessa semana e vai, nesse dia, né? E vai fazer uma prática psicomotora, né? Então, quem puder, as Obrigado, Márcia. inscrições Uma honra, viu? Uma honra fazer esse vai ser, ofício, vai ser um trabalhar com ótimo encontro, né? Nós vamos ter a nossa presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é a Rita Thompson, vamos ter a secretária de Educação aqui do município, enfim, várias pessoas que atuam e também professores, estudantes, está um grupo assim muito bom. Então, quem puder, quiser vir passar um dia em Petrópolis, vai começar às 8h30 até 1h30. Fica o convite. E eu vou deixar mais um convite para vocês. Deixa eu olhar aqui na minha planilhazinha. No dia 11 de junho, vai ser a última roda de conversa do primeiro semestre. Nós vamos ter a Ângela Bretas, que é professora, que trabalhou muitos anos com a psicomotricidade, inclusive ela dava aula no curso de psicomotricidade, que o Carlos Alberto de Matos coordenava lá do IBMR, né? Foi até minha professora, foi subdiretora da Educação Física da UFRJ, e ela ainda trabalha lá na UFRJ. Ela então vai falar sobre o espaço do feminino na universidade. Ela trabalha na ouvidoria da mulher da UFRJ. E nós vamos ter um psicanalista para conversar e dialogarmos sobre essas questões que ainda acontecem, né? Então, será um prazer. Deixa eu falar o dia aqui, qual vai ser? Vai ser no dia 11 de junho, falei, né? Às 19 horas, tá? Eu, então, já são 8h34, né? O nosso horário era até às 8h. Eu quero agradecer muito a presença da Suzana, que sempre traz muito enriquecimento para o nosso debate, para o nosso conhecimento.
supervisão com ela é sempre maravilhosa. Eu mesma já trabalhei com ela, levando alguns casos para supervisão, né, Suzana? Agradecer também ao Marcelo, da forma clara também, como ele expôs todo o tema. Foi, assim, muito bom poder ouvi-los. E agradecer a participação de vocês. E Kátia, mandem um beijo enorme para Kátia. E olha, Petrópolis é pertinho. Vem aqui ficar um pouquinho com a gente também, tá bom? Obrigada, Vera. Vera disse muito obrigada, sempre um aprendizado. Suzana, Marcelo, Márcia, muito bom. Vai ficar Muito gravado, a tá Márcia? gravado. Eu vou até interromper a gravação.